Rogério, tudo bem? Kaique Silva da TMC. Vou pedir para você falar o quanto você lamenta o resultado, o gol sofrido já na reta final. E se você pode falar para a gente já o quanto te preocupa na sua primeira percepção ali depois do jogo sobre dois jogadores específicos, o Alan Franco e também o Caleri. O Caleri não, desculpa, o Lucas. O Lucas. É frustrante, né, por todo o contexto da partida, né, ter saído na frente, ter sofrido o empate e depois novamente voltar à frente do placar. Penso que a gente criou outra chance para definir o jogo ali, né? Mesmo logo na abertura do segundo tempo a gente já podia ter feito o 2-1 no lance individual do Arthur, né? E quando faltava ali uns 20 minutos a partida ela acabou mudando completamente o contexto, né? Com a lesão ali do Lucas, né, e dentro de campo também a lesão do Alan, né, que acabou que a gente teve que empurrar para frente da linha, né, então, né, nós ficamos com 10 jogadores em campo, mas, né, na prática, né, com -1, né, porque o Alan, dentro do sacrifício que ele pôde fazer pelo coletivo, permaneceu, né, até porque não havia outra troca. A gente lamenta muito o resultado, né, porque penso que a gente criou o suficiente para vencer. Né, mas eu tenho que valorizar o esforço dos atletas. Nesse ponto a gente vai comemorar lá na frente, sim, né, mesmo não vencendo, né, mas atuando, né, com consistência, né, contra uma grande equipe que também busca se recuperar e estava disputando posição com a gente. Quanto ao Alan, né, vai ser reavaliado ali. Penso que o caso do Lucas, né, é um pouco mais preocupante, né, ele vai ser encaminhado ao hospital agora para fazer uma avaliação mais precisa, né? Achei que tinha sido no lance de falta, mas parece que ele torceu sozinho o tornozelo no gramado, né? Vai ver, torcer para que não seja nada mais grave que o tire por muito tempo do nosso convívio. Roger, boa noite. Giovanni Chacon da Jovem Pan. Depois do término da partida, a gente próximo ali da entrada do túnel do vestiário, a gente viu uma equipe do São Paulo que parecia que estava voltando de uma guerra, né? Caleri frustrado com o resultado, Lucas saiu carregado, Lucas Ramon estava saindo apoiado ali no companheiro, né? Fora o Alan Franco que saiu até o limite. Diante de todos os contextos dentro de uma mesma partida, de tantos lesionados, queria que você falasse da postura do São Paulo, não só taticamente, mas também animicamente dentro dessa partida, como resistiu a esse jogo até o gol nos segundos finais e quanto isso pode impactar para os próximos jogos que são decisivos em Sul-Americana, em 3 competições diferentes, Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil. Perfeito, avaliação perfeita. E foi um dos comentários feitos por mim e pelos atletas no vestiário, né, justamente da entrega, né, de como a gente se deu como coletivo na diversidade de jogadores a menos, né? E cada jogo tem que ser assim, né? Quem quer vestir a camisa de São Paulo, né, nós vamos procurar sempre jogar, fazer um jogo atraente, mas, né, o jogo que precisa competir como a gente competiu para valorizar o resultado, né, esse ponto conquistado, né, ou perto dos 3 pontos, né, que o gol foi perto do final do jogo, faltavam poucos segundos. Né, faz com que esse grupo se una dentro, né, desse coletivo, unidade como coletiva, né, um brigando pelo outro, né, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, né, o gol do Ferreirinha mais uma vez foi uma assistência do Caleri, né, que nos últimos jogos não tem feito gol, mas tem contribuído com assistência e com sua doação, né, aqueles que começaram o jogo abriram o placar e aqueles que entraram nas mudanças deram a vantagem novamente para a gente. Né, são coisas do futebol que a gente identifica como momentos importantes, né, de uma criação de uma coletividade e equipes que querem brigar por algo maior. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Nas últimas coletivas você foi questionado a respeito das 5 trocas, né? E você explicou que era um mínimo e hoje faltaram trocas para esse São Paulo, né? Queria que você explicasse um pouco em relação às suas escolhas, porque o Lucas Ramon teve uma questão física, mas o Wendel pediu para sair, não? Queria que você explicasse um pouco em relação às suas escolhas e é um certo aprendizado para você para ter uma troca sempre de reserva ao final do jogo, pensando nesse contexto da partida? Não, para esse momento não, né? Eu fiz as trocas ali até porque eu tinha um momento, né? Eu não tinha mais momentos, né? Eu tinha um momento só para fazer as trocas, mas mais do que isso, né? Foi porque, né, para o Enzo tem uma capacidade de linha defensiva, né, maior que a do
né, o Wendel, né? Então, como eu estava trocando, estava tirando o Daniel também, colocando o Luan, a ideia é que eu fortalecesse um pouquinho mais defensivamente, sem que o Enzo perdesse sua capacidade ofensiva, né, mas posicionando o Alan na frente da defesa, eu liberasse mais a Bobadilha para entrar para dentro do campo de ataque. Na medida que, a partir do momento que eu botei Ferreira, né, Lucas, ficou Calheri e Arthur, né, eu fiquei com um time bastante ofensivo. Foi um reequilíbrio da equipe como nas duas fases, né, atacar e defender. Né, então, não penso que poderia ter ficado com uma substituição, até porque não teria outro momento para fazer. Né? Como eu disse, as 5 substituições, elas são... você tem o direito a fazê-las, né? Quando entende que seja necessário, se faz, né? Mas hoje, né, como a gente perdeu, né, o Lucas por lesão, né, e não havia necessidade de alterar, fazer 2 substituições naquele momento, né, sobrou esse último momento para fazer as 3, mas foi por opção também. Não, né, já tinha ali, acho que 30 minutos, eu acho, né? É fatalidade. É fatalidade que essas coisas, infelizmente, eu não controlo. Roger, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, boa noite. Em meio a baixas como as de hoje, a gente teve o Lucas e o Lucas Ramon saindo ali sentindo, também o Alan Franco muito desgastado em campo. Queria uma projeção sua, inclusive agora para os próximos jogos. No duelo da Sul-Americana você acabou preservando contra o Milionários alguns jogadores. Deve repetir isso contra o O'Higgins ou não, se tratando de um duelo direto pela liderança do grupo na Sul-Americana e também já te pedindo uma sequência de um São Paulo jogando 4 partidas fora de casa? Então, né, a gente faz um planejamento prévio, mas ele acaba sendo reajustado justamente quando você tem cenários como esse. Né? Amanhã a gente senta e avalia, né, quem desses poderão estar presente nos próximos jogos, né, quem vai ter que se ausentar mais tempo. Mas a ideia, como sempre foi e como foi na Colômbia, a gente não só simplesmente levar uma equipe diferente, né, mas levar uma equipe que pudesse competir, né, em nível de energia, né, com uma equipe jogando fora de casa na altitude. Né, para os próximos eventos, né, era importante a gente trazer ponto da Colômbia, a gente trouxe, que a gente mantivesse o primeiro lugar no grupo, né, mas a partir de agora a gente pensa e avalia, né, com critério, né, para ver, né, quem a gente pode levar para campo nas melhores condições, né, como teu colega frisou, foi uma batalha muito dura, né, um jogo desgastante que nós jogamos 20 minutos com quase 2 jogadores a menos. Isso tudo pesa nas avaliações para os próximos eventos. 2-2 em Bragança, né? Um pontinho para cada lado. São Paulo e Bahia empataram em jogo realizado no interior de São Paulo. Mas antes da gente falar sobre a partida, já vou pedir para você deixar o like aí, comentar. Pode criticar também, fique à vontade, discordar. Aqui é a nossa resenha, beleza? Vamos lá. O jogo para o São Paulo e para o Bahia tinha uma importância enorme, né? Na parte de cima da tabela, o Bahia precisava voltar a vencer ou até somar um ponto como visitante para dar um alívio para o Rogério Ceni e o Roger Machado em mais um compromisso com o São Paulo mandante, jogando fora do estádio do Morumbi, depois da vitória por 1-0 contra o Mirassol, se tratando de Campeonato Brasileiro, empatou no meio de semana contra o Milionários da Colômbia fora de casa. Vamos analisar o primeiro tempo aqui. O primeiro tempo eu achei o Bahia melhor em campo. O Bahia teve algumas oportunidades, teve um arremate cruzado na primeira etapa, que o Rafael fez uma importante defesa, a arbitragem nem chegou a ver esse toque do Rafael, mas ali já era um sinal de que o Bahia ia explorar as laterais do campo. Eu senti o São Paulo com algumas dificuldades de estabelecer a posse de bola e tentar ofensivamente assustar a meta do Bahia. Com o passar do tempo, o São Paulo foi encontrando alternativas. O Wendel, pelo lado esquerdo, foi o jogador mais utilizado, chegou inúmeras vezes. O Cauli também fez alguns lances individuais, chegou a ter espaço para finalizar também no primeiro tempo. Mas o gol do São Paulo é mais uma vez do Arthur. O Arthur chega ao seu segundo gol do São Paulo, no São Paulo, né? O Arthur consegue fazer essa finalização de fora da grande área, busca o canto do goleiro e foi um gol para o São Paulo que naquele momento achava que o jogo estava complicado. Achava que o São Paulo estava esbarrando em algumas faltas de categoria na tomada de decisão, em algumas oportunidades de um melhor passe. A partir de então, é um São Paulo que faz o gol e se arma ainda mais para o contra-ataque.
teve algumas oportunidades. Tem um corta-luz do Luciano para o Caleri, mas o Caleri não entende. Tem um outro cruzamento para o Caleri que ele não consegue colocar essa força para a bola ir na direção do gol de maneira exata. E o São Paulo deu mais campo para o Bahia. Isso até na questão de posse de bola, traduzindo para a estatística, mostra que o Bahia teve mais posse de bola. Mas aí é o jogo que o São Paulo faz com o Roger Machado, de tentar o contragolpe mesmo. Na segunda etapa, o Bahia voltou melhor. O Bahia merecia já o empate. Mas aí no decorrer do segundo tempo, o São Paulo achou, por algum motivo, que tinha o controle ainda mais da partida. Só que aí o Bahia consegue o empate numa finalização esplendorosa do Juba, né? Ele acerta a bola na gaveta do Rafael. Aí é muito mais mérito do cara do que demérito defensivo. É um baita golaço, para mim um dos laterais mais subestimados do futebol mundial e do brasileiro, então nem fala. É um cara que joga muita bola, o Juba, e que baita finalização. Depois do empate, o Bahia estava melhor encaixado. O Bahia assustava mais o São Paulo. O Bahia estava melhor no jogo. Estava muito melhor. E aí vem 2 pontos importantes, que até num vídeo reduzido que eu fiz aí, numa análise para o meu Instagram, que a gente pode explorar mais aqui no meu canal, tem 2 pontos importantíssimos para a gente falar aqui. Primeiro, o São Paulo consegue o segundo gol numa medida de inversão de papéis, que é o Caleri saindo da grande área, fazendo o cruzamento para o Ferreirinha, que faz o seu 4º gol nessa temporada, de cabeça. A bola vai no canto do goleiro do Bahia, no momento que o São Paulo estava assustado dentro de campo. No momento que o São Paulo estava dando espaços para o Bahia. E aí tem um ponto muito relevante também para a gente falar, que é um Bahia inconsistente, né? O Bahia faz o gol e dá o espaço. E aí o São Paulo conseguiu esse segundo gol. E aí vamos lá, a análise muito fundamental, que eu acho que pesa também no placar de 2-2. Tem a lesão do Lucas. O Lucas entra, adquire aquela confiança dada pelo técnico, vai e se lesiona. A gente não sabe ainda a gravidade da lesão do Lucas, mas ele sai amparado pelos médicos do São Paulo. Depois ainda passa uma imagem que o Dória está ajudando a retirá-lo do gramado. E o São Paulo já tinha feito as 5 substituições. Aí é um São Paulo que fica com um jogador a menos. Um São Paulo que já apresentava vulnerabilidades defensivas, aumenta o seu risco estando com um jogador a menos. Mesmo assim, o São Paulo fez uma opção. Vou prender a bola. O São Paulo fez a opção de concentrar a jogada ali com o Caleri, de brigar contra o zagueiro, segurar e deixar o tempo passar. E aí eu não estou falando que essa opção foi errada. Eu não sei o que você acha. Mas o São Paulo abusou muito disso. E aí que eu vou explicar o abuso do São Paulo. O São Paulo, quando opta por prender a bola, ficar ali chutando, a bola vai pegar no zagueiro do Bahia, vai prender, vai para a linha de fundo, o São Paulo se concentrou em fazer aquilo e se desconcentrou para o que poderia acontecer. E aconteceu. Né? Numa bola lá na linha de fundo, fica aquela briga, uma série de questionamentos, o São Paulo se perde em se defender. O São Paulo perde o foco. E rapidamente o Bahia cobra o tiro de meta praticamente na última bola. Tem um cruzamento que deriva pelo lado esquerdo. Quem está dentro da área é o Ferreirinha, num cabeceio. A bola vem, tem o cabeceio para o gol. O Sabino tenta tirar. É uma defesa totalmente atrapalhada. Quando você tem um jogador a menos, você tem que estar mais consistente dentro da grande área. Se posicionando melhor dentro da grande área. É claro que tem os méritos do Bahia, mas não pode. Não pode nem nascer um cruzamento de onde nasceu. Você fecha os espaços e faz o cruzamento sair da intermediária. O cruzamento foi próximo à linha de fundo. Facilita para o ataque. E aí tem o cabeceio, o Sabino desvia, o Rafael totalmente desequilibrado. Eu não consigo nem descrever o movimento do Rafael. Né? Ele faz tudo errado. O Sabino faz o certo. O Rafael fez tudo errado no lance. Tocou nela, ao invés de dar um toquinho para a linha de fundo, tentou sustentar a bola em jogo ainda. Talvez os goleiros de plantão aqui possam defendê-lo aqui no meu vídeo, mas eu achei uma lambança da defesa do São Paulo e a assinatura final veio com um gesto técnico do Rafael e a bola sobra para o Eric, que faz o gol de cabeça e empata para o Bahia. Toda aquela jogada de prender no campo de ataque, de brigar, custou caro para o São Paulo. O São Paulo se desconcentrou. O São Paulo se perdeu defensivamente. Méritos para o Bahia. O empate foi o placar justo. O empate não serviu de prêmio para ninguém, mas serviu para mostrar o que foi o jogo mesmo. Ninguém foi tão superior assim.
ninguém foi tão brilhante assim. E ao mesmo tempo a gente pode falar que mesmo São Paulo sendo mandante, o Bahia criou mais consistência de posse de bola.